Bom dia, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Então, essa semana o Senhor colocou uma palavra no meu coração, até eu já estive compartilhando boa parte dela aqui na quarta-feira no culto do pastor Levi, mas eu queria compartilhar também com os irmãos, né? Eu acredito que vai ser muito importante e creio que vai trazer edificação para a nossa igreja, amém? Eu queria que se abrisse a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 16. A gente começou a pegar o início dessa palavra, palavra de orientação, palavra de recomendação que Paulo está dando a este jovem pastor Timóteo. Só o início dela, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo. Diga assim: tem cuidado de ti mesmo. Beleza. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas que nós precisamos cuidar na nossa vida. Coisas que precisamos cuidar em nossa vida. Amém? Irmãos, existem coisas na nossa vida que nós acabamos dedicando grande cuidado e grande preocupação, em contrapartida, outras acabamos não dando tanta importância. Algumas dessas coisas que nós damos tanta importância, que nós cuidamos tanto, talvez não deveríamos cuidar tanto assim, enquanto que outras que nós damos talvez menos importância e desprendemos menor cuidado, talvez deveríamos nos preocuparmos mais. E é importante nós estarmos verificando isso na nossa vida, se os cuidados que estamos tendo com determinadas coisas realmente vale a pena ter em detrimento de outras. Por exemplo, tem muita gente que gosta de cuidar da vida dos outros, né? Então esse é um cuidado que nós não deveríamos ter, mas o cuidado da nossa própria vida. Muita gente acaba tendo um cuidado exagerado com relação ao dinheiro, outros desprezam, né? Mas outros cuidam demais a tal ponto que a preocupação é tão grande que a pessoa tem dificuldade, inclusive, de ajudar outras pessoas financeiramente, de investir, por exemplo, na obra de Deus, porque há um apego exacerbado, um apego exagerado com relação ao dinheiro. Então, o exagero com o cuidado do dinheiro muitas vezes não é bom. Cuidado exagerado com relação ao carro, né? Tem pessoas que você tem que cuidar do teu carro, mas o apego, às vezes, demasiado, faz com que você sofra por causa do carro, né? Então, se uma pedrinha, às vezes, fez um pontinho no carro, às vezes já fica chateado, já fica bravo, já xinga, né? E você pode evitar esse tipo de sofrimento não tendo todo esse cuidado exagerado, uma vez que é um bem material, né? Outros têm um cuidado exagerado em relação à limpeza da casa e se tornam pessoas neuróticas, né? Aficionadas em relação à limpeza, e qualquer sujeira tira o chão da pessoa, deixa a pessoa brava, e tem dificuldade até de receber outras pessoas na casa porque tem medo que vai sujar, que vai marcar o chão. Esse é um tipo de cuidado exagerado, desnecessário. Não que você não tenha que cuidar, mas exageradamente é ruim, é negativo. Hoje nós vemos um tempo que as pessoas cuidam tanto, né, do seu pet, do seu dog, que o dog parece agora que virou filho, né? Antigamente não era assim, eu não me lembro. Cachorro sempre, eu tive cachorro na minha infância e gostava muito, amava o cachorrinho, mas ele, na minha cabeça, ele era um cachorrinho, né? Ele não era uma criança. E hoje você percebe que há um exagero, né? Ao ponto
das pessoas, algumas pessoas não quererem mais nem ter filhos, mas quererem ter cachorro no lugar de filho, né? Aí coloca nome de pessoa, trata como criança, tem o carrinho de bebê, né, para carregar a criança não o cachorro. Isso é um tipo de cuidado exagerado com um animal, por exemplo. Tem que cuidar, mas não exageradamente. Eu só estou citando esses exemplos para você ter uma ideia de que existem cuidados exagerados. Eu estou falando de cuidado exagerado que não precisávamos ter, que é desnecessário e que, se mantemos a nossa vida, acabamos gerando sofrimento, inversão de valores, coisas que não vão trazer nenhum benefício para nós. Agora, por outro lado, existem outras coisas que nós devemos ter um grande cuidado. Que o cuidado exagerado, inclusive, vai ser positivo. E eu acho legal essa orientação que Paulo dá a Timóteo. Paulo fala para ele: cuida de você mesmo. E esse cuidado que Paulo está falando para Timóteo, está falando de um grande cuidado que ele deve ter com a sua vida pessoal, com aspectos da sua vida pessoal. Aspectos que também nós precisamos cuidar de forma até exagerada, né? Assim posso dizer, com relação à nossa vida. Então existem coisas na nossa vida que nós precisamos ter grande cuidado. Você precisa lembrar sempre que a sua vida cristã, você agora, como filho de Deus, você não se tornou um avatar de Deus, né? Você lembra do filme Avatar? Filme bem legal, bem produzido, né? Mas qual que é a ideia ali do filme? O que acontece no filme? Você tem aquele personagem humano que entra lá dentro de uma máquina e a mente dele, e a consciência dele, a mente dele passa para aquele outro ser, e aquele outro ser que anda agora, que interage, ele faz tudo isso com a mente daquele cara que está dentro da máquina. Ele não age por conta própria. É como se fosse uma máquina. Então nós achamos às vezes que Deus, ao aceitarmos a Jesus e termos o Senhor Jesus dentro de nós, através do seu Espírito, Ele vai fazer de nós avatares e nós vamos perder a consciência, a nossa possibilidade de tomada de decisões e vamos nos tornar máquinas, né? E Ele vai dominando todas as nossas ações e decisões e escolhas. E quando alguma coisa tiver que ser mudada na nossa vida, nós não vamos ter que tomar nenhuma decisão, Ele vai fazer por conta própria e aí vai acontecer. E muitos se enganam, porque acham que esse tipo de transformação, de mudanças que precisam ocorrer na nossa vida, é uma coisa, uma passe de mágica e que eu não coopero com Deus em nenhum momento. E se fosse assim, então não haveria tantas orientações do Novo Testamento. Eu estou pensando principalmente no Novo Testamento, nas orientações que todos os apóstolos dão para a igreja, as correções, os direcionamentos, os ensinos. Se as coisas acontecessem assim, sem nenhum tipo de envolvimento com a minha vontade, com a minha decisão, que se não houvesse a necessidade da inclinação do meu coração para as coisas que Deus está me orientando a fazer, então não teria necessidade de ter tantas orientações, não teria necessidade de ter um ensino no Novo Testamento. As coisas vão acontecer. Não haveria necessidade de Deus estar falando para os irmãos essa palavra, né? Que precisamos cuidar de determinadas coisas na nossa vida pessoal. Ok? Então, que coisas são essas? Existem várias, mas eu peguei umas 4, 5 coisas aqui que entendo ser de grande importância e que temos que ter um cuidado precioso em relação a elas. E a primeira delas é o cuidado com o nosso coração. Diga por gentileza para o seu irmão, cuide do seu coração. O coração aqui eu não estou me referindo ao órgão que está batendo aqui, né?
Esse você tem que cuidar também. Esse minha mãe sempre está em cima do meu pé, porque eu tenho que cuidar para não ter um problema. E tem que cuidar com a alimentação, com a gordura e tudo mais. Mas não é esse coração que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a essa área do nosso ser, essa área íntima da nossa alma, do nosso ser, né? A área interior, a área da tomada de decisões, é aquela área onde estão onde se desenvolvem as nossas motivações, as nossas convicções, aonde se desenvolvem os nossos desejos, é a área onde se desenvolvem as nossas escolhas. Está ligado também à mente, está ligado também às emoções. Então, quando nós se referimos ao coração, quando a Bíblia fala cerca de 300 vezes, cita a palavra coração, em grande parte dela está se referindo não ao órgão, mas a essa dimensão, ou essa área interior do ser humano, relacionada às decisões, às motivações, às emoções, aos desejos, às escolhas. Então é essa área, esse coração que você precisa cuidar, que eu preciso cuidar, que nós como igreja precisamos cuidar diariamente. E é tão importante isso que há um conselho, há um ensino poderoso lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus dá uma grande importância sobre o coração. É tão importante para Deus o coração. Você vê que quando estava para ser escolhido o rei de Israel, que assumiria o trono depois de Saul, o profeta Samuel vai à casa de Jessé, e Jessé tinha vários filhos assim, inclusive muito, muito bonitos, muito com porte de nobreza. E quando ele chega na casa de Jessé, os filhos de Jessé vão passando um por um diante de Samuel, e Samuel vai percebendo que, por mais que eles tivessem porte e características físicas de rei, de nobreza, mas não eram as pessoas que Deus estava escolhendo, não era. E depois que passou o penúltimo filho ali de Davi perante Samuel disse também que não era ele, e ele perguntou para Jessé: então acabaram-se os jovens? Aí Jessé lembra de Davi, que está lá no meio cuidando das ovelhas, do seu coração, e que precisam ser enxotadas dele, no seu trabalho de Deus. Mas os cultivadores, os porteiros da nossa alma, do nosso coração, é nós mesmos, irmãos. É nós que temos que verificar o que deve e o que não deve ser cultivado dentro do nosso coração. À medida, claro, que o Senhor também vai nos mostrando, nos dando clareza, como eu disse. Então diga assim: eu preciso cuidar, guardar o meu coração. Às vezes, se nós não cuidarmos do nosso coração, nós corremos o risco de termos o coração realmente contaminado. Às vezes acabamos permitindo que a mágoa, por exemplo, se desenvolva e seja cultivada dentro do nosso coração. Permitimos às vezes que a inveja, apesar de sermos salvos, filhos de Deus, amados do Pai, ter uma nova natureza, ter um espírito novo, mas temos um coração magoado, um coração cheio de rancor, temos ali um coração cheio de inveja, temos um coração muitas das vezes cheio de orgulho, temos um coração muitas das vezes cheio de ambições, temos muitas das vezes um coração cheio de incredulidade. E toda essa incredulidade, toda essa ambição, todo esse orgulho,
toda essa inveja, toda essa mágoa, como que isso está permeando a sua vida, está permeando a sua vida porque você não tem cuidado adequadamente do seu coração. E tem permitido que essas coisas entrem, não só entrem, mas você permite que elas sejam cultivadas ali dentro. Há um termo que nós muitas das vezes usamos, né? A ideia de fortalezas. A fortaleza na vida de um crente é aquele... O que é uma fortaleza na vida de um crente? A fortaleza na vida de um crente é quando tem uma... Por exemplo, né? O cara tem uma mágoa, o coração magoado, só que ele mesmo protege isso, ele constrói uma muralha em volta disso, e ele protege essa mágoa dentro dele. De tal maneira que quando fala sobre o assunto, e quando é ministrado sobre a questão do perdão, a pessoa não recebe. É como se ela estivesse protegida. Deus está tirando, o Espírito Santo está mandando bala sobre aquela área que está em desacordo com o propósito dele, e que está nos fazendo mal, e que está fazendo mal para os nossos relacionamentos, mas a pessoa mesmo protege, fechando o seu coração para a palavra de Deus, ou mesmo tentando se justificar para poder manter aquilo. É um tipo de fortaleza. Nós não podemos deixar. Uma vez você percebe Deus atirando, né, contra uma coisa que você está cultivando, que está sendo prejudicial na sua vida e contrário ao propósito de Deus, você tem que se render abaixo disso tudo. Abre a porta dessa fortaleza e deixa ele entrar e derrubar todas essas muralhas. Coopera com Deus, né? Coopera com Deus. Que aquilo que nós cultivamos no nosso coração, dentre essas coisas que eu citei e outras tantas, elas vão se manifestar na nossa vida, seja pela nossa boca, vão se manifestar através das nossas atitudes. Jesus disse lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, né, que a boa pessoa tira o bem do bom tesouro do seu coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala do que o coração está cheio, daquilo que o coração tem em abundância. Você tem Jesus, você tem a natureza de Cristo, então você em Cristo, você é bom. Só que aí a contradição é você ser bom em Cristo e você procurar tirar coisas más. E você tirar coisas más do teu coração. Então o coração nesse sentido é como se fosse um baú de tesouros. Em vez de você guardar coisas boas, coisas que edificam, coisas que vão ser benéficas para a tua vida e para o propósito de Deus na sua vida, você acaba guardando tanta coisa ruim, que mesmo tendo um espírito bom, você vai e retira na hora de falar, na hora de decidir, de expressar suas atitudes, você começa a tirar só coisa ruim, porque é só coisa ruim que tem dentro desse baú. Por isso que é importante cultivar coisas boas. O conteúdo do coração é revelado nas atitudes. Então nós temos que tratar a raiz, né, irmãos? Temos que tratar a raiz. Não a raiz da sua natureza. A raiz da sua natureza, antes de você aceitar Jesus, era o velho homem, ok? A raiz agora da sua natureza, da sua vida, a raiz da sua natureza agora é Cristo, nova vida em Cristo. Mas existem a raiz, a raiz como fundamento e como base das suas ações, das suas atitudes, dos seus posicionamentos que estão no seu coração. E por mais que você tenha uma nova natureza, às vezes as raízes, as bases das suas ações são ruins, são más. Aqui eu me refiro às raízes que estão dentro do coração. Então tem que tratar elas, tirar elas, mudar elas, trocar elas, para que as expressões, através da sua fala, através das suas atitudes, sejam diferentes. Então o que eu faço? Como você é uma nova criatura, como você é um filho de Deus, você
Você pode. Diga assim: eu posso. Todas as coisas daquele que me fortalece. Então você pode decidir estabelecer princípios pelo qual você vai agir. Por exemplo, decida perdoar sempre. Que isso seja uma resolução na sua vida, um princípio, um fundamento. Você não podia perdoar sempre antes. Não, porque não é da velha natureza perdoar. Mas agora você pode. Você pode perdoar, e por isso que Paulo, no Novo Testamento, a orientação dele, o ensino dele é que nós perdoemos da mesma forma que fomos perdoados. Então decida perdoar sempre, decida ser grato pelo que você tem, decida ser grato, decida ser uma pessoa grata em todas as áreas, em todos os momentos da sua vida, que isso seja um fundamento, uma base. Decida ser uma pessoa contente com aquilo que você tem. Quando você estabelece esses princípios, você vai impedir que, por exemplo, a ambição domine o seu coração. E você vai parar de agir e estabelecer projetos com base apenas na ambição na sua vida. Você vai ser uma pessoa mais calma, você é uma pessoa mais paciente, porque você aprendeu a se contentar com o momento que você está vivendo no Senhor. Decida servir, decida honrar os seus irmãos, para que você impeça, por exemplo, que o orgulho se estabelecer dentro de você. Decida viver uma vida em humildade. Decida fazer as coisas como para o Senhor. Outra coisa interessante, tem um texto de Mateus capítulo 15, versículo 11, que diz, o Senhor Jesus diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra, pela sua boca, mas aquilo que sai. Então os fariseus chegaram para Jesus, os discípulos, e começaram a questionar: pois os seus discípulos não vão lavar a mão para comer, não? Não é assim que tem ensinado na tradição? Porque eles achavam que comer de repente sem lavar as mãos iria tornar impuro o alimento, e comer o alimento desse jeito iria tornar eles impuros, iria trazer impurezas, de fato, bactérias, germes, mas não no sentido espiritual, não na alma. E aí Jesus pega e fala isso para eles, que aquilo que contaminava o coração, contaminava o interior, não era o que entrava, não era comer o alimento com a mão sem lavar, mas era aquilo que saía. E isso é duas coisas importantes que tem a ver com a fé, a crença correta, mas principalmente com aquilo que nós falamos, que reflete aquilo que cremos, Mas o que isso tem a ver com o coração, irmãos? É um negócio interessante. A daí Tiago também vai falar sobre o poder da língua, A língua, ela produz incêndio. Ela é capaz, um membro tão pequeno, produzir um grande incêndio. Então ela é como um guia. Então, quanto mais você fala, quanto mais, por exemplo, quanto mais você murmura, quanto mais você reclama da vida, quanto mais você xinga, quanto mais você expressa palavras de ingratidão e de incredulidade, segundo percebemos nesses textos, isso é que vai prejudicar, isso vai alimentar negativamente, isso vai contaminar o seu coração, o seu interior. Por mais que às vezes lidamos com alguns sentimentos negativos que nos abatem diante até das frustrações diárias que temos que enfrentar, mas você expressa palavras de bênção, você expressa palavras de fé, você expressa palavras de confiança, você expressa palavras que refletem o coração que confia em Deus e tudo mais, e isso também, em vez de trazer coisas ruins para dentro do seu coração, isso vai produzir coisas boas, vai alimentar positivamente seu interior.
Nós queremos um ambiente, às vezes, de paz dentro da nossa casa, nós queremos um ambiente de paz dentro do nosso trabalho, mas muitas das vezes somos nós os primeiros a esbravejar, a xingar, a falar um monte de asneiras, amaldiçoar a vida, amaldiçoar a existência. E isso não é bom. Não fale, expresse palavras de Deus através da sua boca. Que isso vai contribuir para o ambiente, vai contribuir para o seu coração. O salmista, no Salmo 45, versículo 1, ele diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Isso é resultado de alguém que tem o bom hábito de contemplar o Senhor na sua vida, no seu dia a dia, de reconhecer Deus nos seus caminhos. O resultado daquele que reconhece diariamente Deus nos seus caminhos, na sua vida, que contempla o Senhor, permitir que o seu coração, vai permitir que o seu coração se encha de palavras boas. Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo, uma coisa importante desse versículo, irmãos, é que vai mexer diretamente com o coração, é aquilo que eu valorizo na minha vida. Vai fazer com que o meu coração se prenda aquilo. Aonde estiver o seu tesouro, não é uma coisa valiosa, uma coisa importante, mas, né? Então aquilo que for importante realmente para você, onde vai estar o seu coração? É para isso que vai se inclinar. Então que o seu tesouro sejam coisas eternas. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde o ladrão não rouba. Aonde Paulo também vai instruir a igreja, dizendo: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então tem coisas, irmãos, que nós não temos como justificar biblicamente. Não tem. Perseguir os bens materiais, perseguir coisas apenas naturais nessa vida, não tem como fundamentar na Bíblia. Não tem. Você vai chegar com o ensino de Jesus, o ensino dos apóstolos, e você vai ver o contrário. Que você não vai se preocupar, porque o próprio Paulo ensina a igreja aos Tessalonicenses sobre a importância do trabalho, mas a ênfase, o tesouro, uma coisa é uma coisa importante, né? Outra coisa é uma coisa essencial. Então o essencial na sua vida tem que ser as coisas eternas. Ok? Isso tem que ser o teu tesouro. E quem que transforma em tesouro? E não é Jesus que vai transformar em tesouro. O que ele está direcionando, a vontade dele já é um tesouro, mas tem que ser um tesouro para você. Tem que ser um tesouro para mim. Então é uma responsabilidade. Você está entendendo? Tem a ver com essa questão. Eu sou responsável por cuidar do meu coração. Então eu tenho que estabelecer as coisas como tesouro. Propósito de Deus, vontade de Deus. Por exemplo, aqui eu falei a questão do perdão. Não ser uma pessoa ambiciosa. Ok, meus irmãos? Cuide do seu coração. Segunda coisa que nós precisamos cuidar na nossa vida diz respeito às nossas crenças. Diga assim: eu preciso cuidar daquilo que eu creio. Lá naquele texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo
16, eu usei como base fundamental apenas a parte A, o A do A, o Azinho do A, né? O início do A do versículo, mas tem a continuação ali, que ele vai dizer assim: cuida de ti mesmo e da doutrina, cuida de ti mesmo e do ensino. Então, uma das coisas que Paulo recomenda a Timóteo é que ele estivesse preocupado com as bases, os fundamentos daquilo que ele cria, até para ele não ensinar errado a igreja. Então, isso é interessante, quem é responsável pelo conteúdo das minhas crenças, né? Aquilo que eu estabeleço como verdade espiritual na minha vida? Também sou eu. Então Deus me dá revelação, Deus me dá clareza sobre a verdade, Deus usa o ensino na vida da igreja para trazer clareza sobre as verdades bíblicas. Mas quem vai estabelecer como uma coisa que você vai absorver como uma verdade espiritual e estabelecer como convicção dentro de você, na sua mente, na sua vida, é você. E se não fosse você, então eu perguntaria: por que tem tanto crente com crença errada? Então é Deus que coloca a crença errada ali? Ou tudo é o diabo que vai lá e estabelece como verdade na mente dela? De um lado você tem o Senhor Jesus, através do seu Espírito, te guiando a verdade, né? Qual que é a função do Espírito? Cadê os adolescentes, né, que estavam lá ouvindo a palavra? Qual que é a função? São várias, né? Mas uma delas é nos guiar na verdade. O Espírito, Jesus fala no capítulo 14, 15, 16 de João, que ele dá as orientações finais, algumas das orientações importantes ali para os seus discípulos, né? Antes dele ser crucificado. Ele diz para os seus discípulos que ele enviaria outro consolador, o Espírito da verdade, que os ensinaria e que os guiaria em toda a verdade, que os faria lembrar de tudo aquilo que ele havia ensinado. Então Deus pode te fazer lembrar, Deus pode te dar clareza, Deus pode te conduzir na verdade, mas por fim que você pode continuar estabelecendo uma crença, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus te mostrou, que está falando, que está te orientando. Então, como que você cuida das suas crenças? Você precisa embasar as suas crenças na palavra de Deus, irmãos. Na palavra de Deus. Porque pode ser que, igual eu falei aqui, não coloque o teu coração nos bens materiais. Eu posso falar 10 vezes, citar os versículos, falar que Jesus disse, os apóstolos disseram, e você sair daqui achando que não, Deus vai focando que a obra de Deus na tua vida é de fazer um homem rico, de fazer uma pessoa bem sucedida financeiramente. Você está entendendo? Você ouviu a verdade, mas você absorveu como crença uma coisa que não tem nada a ver com a verdade, com a palavra de Deus. Você continua defendendo isso. Então você tem que perceber, e aqui é importante, se aquilo que você acredita tem fundamento da palavra. Tem fundamentos. E aí, quem é o centro da Bíblia, meus irmãos? Quem é o centro da Bíblia? Jesus. Então, o meu termômetro, a minha peneira, ou a maneira correta de eu ler as Escrituras, interpretá-las, inclusive para analisar se aquilo que estou crendo ou não está certo ou errado, é o Senhor Jesus. Porque toda a Bíblia gira em torno dele. Então você precisa analisar, perceber se aquilo que você está acreditando tem a ver com Jesus ou não. Se tem a ver com o Evangelho de Jesus ou não. Se tem a ver com os ensinos dos apóstolos, entendendo que os Evangelhos tratam da história de Jesus e dos ensinos de Jesus. E as epístolas de Paulo, as cartas dos apóstolos, é a aplicação da doutrina do Evangelho de Jesus às mais diversas áreas da vida. Então nós precisamos ver se
As crenças que nós estamos absorvendo como verdade, estabelecendo como verdade, têm fundamento nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Amém, irmãos? Então, as crenças erradas, como nós muitas vezes temos ensinado os irmãos, elas vão produzir comportamento errado, um relacionamento errado com Deus, medo, relacionamento de medo, relacionamento de barganha, um sentimento de condenação. Então você precisa verificar se as crenças que hoje você tem condizem com o Evangelho. Quem é o modelo de vida para nós, irmãos? Jesus. Então como eu devo viver? Ou melhor, como eu posso viver agora que eu tenho a natureza de Jesus? Como eu posso viver? Diga, eu posso viver como Jesus. Então ele é o fundamento da vida que você pode ter agora, e ele ao mesmo tempo é o alvo. E você tem, preste bem atenção nisso, você tem uma realidade espiritual que gera um potencial para a vida prática. A realidade espiritual é qual? Você é uma nova criatura, você é filho de Deus, você tem uma nova natureza, você tem a vida do próprio Deus dentro de você. Isso é a realidade. E qual é o potencial que essa realidade gera? Essa realidade que você tem no seu espírito pode, é um potencial, ela pode ser vivenciada na prática, no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, no modo como você lida com a vida. Ok? É importante que você entenda isso, porque quando você olhar para a Bíblia e ver dizendo que Jesus, Hebreus, por exemplo, capítulo 1, versículo 2, que fala que Jesus é nosso modelo de fé, o autor e consumador da nossa fé, você possa ver ele como modelo, sabendo que você pode viver daquele jeito. Você pode ter o mesmo estilo de vida de Jesus, de amor, de benevolência, de entrega. Ok, irmãos? Somos salvos pela graça. Então, nós não podemos ter nenhuma crença nossa estabelecida como verdade na nossa vida que vá contra esse princípio fundamental. Somos salvos pela graça. Somos justos por causa de quem? Das boas obras? Por causa de Jesus. Que nossa resposta de amor a Deus naquilo que nós fazemos para o Senhor é uma resposta de amor, não de medo, não por barganha. Que Jesus, na equação Jesus mais alguma coisa não dá certo no teu relacionamento com Deus, para que você seja recebido por Ele, para que seja ouvido por Ele. Não precisa ter Jesus mais algum outro sacrifício, é só Jesus mesmo. Então qualquer que eu estou falando isso, porque você está ouvindo hoje a gente aqui, ou seja mesmo pelo Facebook, mas amanhã pode ser que você tenha contato com outro tipo de mensagem, na televisão, alguém do teu trabalho que vai chegar com um texto, com uma ideia, e aí você tem que lembrar, se eu somar Jesus a mais alguma coisa como modo de ser aceito e de alcançar alguma bênção dele, eu já tenho que entender que isso está errado. Jesus mais a oração, Jesus mais leitura da Bíblia, Jesus mais frequentar cultos era igual à bênção de Deus. Por exemplo, Jesus mais campanha, Jesus mais guarda do sábado, Jesus mais o sal, Jesus mais
a rosa ungida, tudo que você acrescentar a Jesus, como modo de se relacionar com Ele, ou alcançar alguma coisa dele, está fora do Evangelho. Então você não pode estabelecer como crença, como verdade na sua mente. Se isso existe, tira fora. Você está trazendo peso para a sua vida cristã. Ok, meus irmãos? Qual é o centro da Bíblia? Jesus. Então a primeira coisa que eu devo cuidar na minha vida pessoal é com o meu coração. A segunda coisa importante que eu devo cuidar é com as minhas crenças. A terceira coisa importante que eu preciso cuidar é com o meu fervor espiritual. Diga assim: eu preciso cuidar do meu fervor espiritual. No Antigo Testamento, irmãos, tinha lá o candelabro no tabernáculo, e a responsabilidade dos sacerdotes era qual? Manter sempre o azeite ali, né, para que o candelabro nunca se apagasse. Então hoje nós não temos mais o tabernáculo físico, né? A classe sacerdotal foi ampliada por causa do sumo sacerdote Jesus Cristo, que nos fez todos nós agora sacerdotes. O candelabro agora está dentro de nós, representando o Espírito Santo. Ele por si só é um fogo que nunca se apaga, né? Então pense, ele é um fogo que está dentro do seu espírito, sempre aceso. Agora a questão é, Deus não quer que fique só o fogo aceso lá no seu espírito. O desejo do Senhor é que a sua vida, em todas as dimensões, alma, espírito, alma e corpo, sejam incendiadas, sejam tocadas, influenciadas, né? Incendiadas por esse fogo do Espírito. Então a responsabilidade, né, de permitir que esse fogo que já existe dentro de mim, porque o Espírito, que é fogo de Deus, está no meu espírito, está dentro do espírito, para que ele se manifeste em outras áreas, é uma responsabilidade minha. Eu preciso cooperar para que isso aconteça. Então, a oração do tipo, Jesus, enche a minha vida, está errada no Novo Testamento. No Antigo Testamento até caberia, porque o Espírito Santo vinha em porções, né, para o desempenho de uma determinada função. Eu vou ser sacerdote, eu vou ser profeta. Então vamos buscar agora, vamos fazer o momento da unção, e vai vir então o Espírito Santo e vai ungí-lo para ser um profeta, vai ungí-lo, ou vai descer sobre ele para ser um libertador de Israel, vai vir sobre ele para ele ser um sacerdote e exercer o seu sacerdócio de forma sobrenatural. Vinha aquela medida do Espírito. Lembra de Sansão? Sansão era forte toda hora, irmãos? O texto diz que ele era tomado pelo Espírito de Deus, e então ele virava o Hulk, né? Eu não tenho mais. Mas o Novo Testamento é diferente. Isso era sombra, né, irmãos? Essa pitadinha que alguns recebiam do Espírito no Antigo Testamento era sombra. Agora nós temos a realidade. Qual que é a realidade? O Espírito Santo veio para habitar dentro de nós. Então o Espírito Santo veio para habitar. Então agora eu não estou mais esperando o enchimento, né? Que Deus me encha, porque Ele já colocou o seu Espírito dentro de mim. Aonde que está o Espírito Santo, irmãos? Dentro de nós. Então você não precisa pedir, Senhor, me enche, me enche, me enche. Pelo menos no Novo Testamento você não vai encontrar esse tipo de ensinamento. Mas você vai encontrar em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a responsabilidade para que esse fogo que já existe dentro do seu espírito incendeie as outras áreas da sua vida, é sua, é minha. E lá nesse mesmo texto ele dá inclusive algumas dicas de como nós cooperamos para que esse enchimento aconteça em nós.
falando entre vós com salmos. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, como é que eu me encho, né? A fonte está jorrando dentro de mim, ou o fogo está aceso dentro de mim. Como é que eu vou me encher desse negócio que está dentro de mim, do Espírito? Como é que eu vou ser incendiado? Ele está dizendo, falando entre vós com salmos, hinos, cantando, né? Juntos. Olha a importância para a igreja. Tem gente que acha que pode ser cheio do Espírito sozinho, apenas. Isso também é um aspecto importante que Paulo vai dizer sobre a oração em línguas que trazem edificação pessoal. Mas aqui ele está mostrando que é muito importante para que esse sentimento aconteça, para que eu esteja com os meus irmãos cantando, salmodiando, dando graças a Deus, me sujeitando. Olha que o próprio sujeitar-se uns aos outros é uma forma de eu estar me enchendo do Espírito Santo. Mas eu me sinto tão frio espiritualmente. Já não é mais a mesma coisa. Irmãos, algumas pessoas às vezes que vieram de algumas igrejas que estavam acostumadas a focar em eventos, como aqueles momentos assim estrondorosos, né, da manifestação do poder de Deus. Não, vai ter um congresso, né? O cara, é no congresso que ele se enchia a botija dele, né, de azeite. Passava o congresso, era igual um tanque, esvaziando. Aí vinha outro congresso, enchia, esvaziando. De congresso em congresso, de confraternização em confraternização, de conferência em conferência. Às vezes a pessoa vem desse ambiente, ela tem dificuldade, porque vai ver que o nosso ensino não está focado no evento, como aquele momento especial, em que você vai ter uma experiência especial com o poder de Deus. Nós estamos incentivando os irmãos a desfrutarem de uma coisa maravilhosa que é o dia a dia. Eu posso me encher diariamente. Nas minhas reuniões lá no GP, nas reuniões do Soma, quando eu estou junto com os meus irmãos lá tomando café e falando das coisas de Deus, quando nós estamos orando juntos, 2 ou 3 reunidos orando por uma necessidade, quando estamos cantando juntos, quando estamos ouvindo, sujeitando, a ideia de sujeitar uns aos outros, é quando eu paro para ouvir Deus falar através do meu irmão, num conselho, num ensino, ou até mesmo sendo usado por um dom espiritual. Então não espere um momento especial para se encher. É agora, é hoje, é amanhã, é na reunião do teu GP, é lá na tua casa, quando você está junto com os teus irmãos. Quem é responsável pelo enchimento, pelo fervor espiritual, irmão? Somos nós. Se encha do Espírito. Deixe outra forma de você se encher do Espírito. Permita que Deus use a sua vida. Quando nós permitimos que o Senhor use a nossa vida, nós nos enchemos de Deus, que nos tornamos canal. Então nós temos que pegar da fonte, né? Tirar da fonte para passar para outras pessoas. Então o que nós temos que cuidar, irmãos? Cuida de ti mesmo, cuida do seu coração, cuida das suas crenças, cuida do seu fervor espiritual. Cuide dos seus pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é venerável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Quem é responsável pelo cuidado naquilo que fica permeando a nossa mente? Somos nós mesmos. Você não precisa ficar remoendo as ofensas, né? A pessoa te ofendeu e você fica lá remoendo. Ah, mas eu não devia ter falado aqui, olha o que ela disse a mim. Ai, vou pegar, vou falar, não vou deixar barato. Começa a pensar, vai pensando, quando vê, você acaba agindo de acordo com aquilo que você estava pensando. Cuidado com a ficção maligna na sua mente, querido. Sabe qual que é a ficção maligna? Você tem eventos que não aconteceram, coisas que não foram ditas, coisas que não foram faladas, situações que não ocorreram, mas você cria um cenário na sua mente. E você deita, às vezes na cama, senta no sofá, ou mesmo está andando de carro, e você está imaginando determinada situação. E se fulano tivesse feito isso para mim, eu faria assim, eu faria assado. Se minha esposa, ela fizesse isso, fizesse aquilo, eu ia agir assim. E começa a imaginar, começa a pensar, e daqui a pouco você está sendo influenciado por aqueles pensamentos. Cuidado com os pensamentos de cunho sexual. Então vem assim, o diabo e as situações entram às vezes na nossa mente como uma seta, uma sugestão. Agora, o que eu vou fazer com essa sugestão, com esse pensamento que o diabo lançou, ou que entrou na minha mente por alguma situação específica? Eu tenho a opção de remoê-lo, de mastigá-lo, de degustar aquele pensamento, de incrementá-lo, né, de preparar todo o bolo e tudo mais, ou ignorar, rejeitar, substituir. Cuide dos pensamentos negativos. Você não presta, você não vale nada, você não vai conseguir, você é um burro. Isso eu estou pensando, você pensando sobre si mesmo, né? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, ocupe a sua mente com isso. Estamos assistindo um filme de terror lá, né? Então beleza, né? Você está contribuindo muito com os seus pensamentos. Começa a ter uma conversa sobre a área sexual, com brincadeirinhas com pessoas do teu trabalho. Você vai contribuir muito com a sua mente. Tome cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Você pode cuidar, você pode fazer diferente. A tônica aqui da mensagem não é o esforço para chegar a um ponto que é tão difícil. Não, eu estou partindo do que está consumado, de quem você já é em Cristo, então agora você pode viver isso. Porque viver o contrário disso é incoerência para nós, é contradição. Fique de pé neste momento, por gentileza. Paulo diz para Timóteo, né? Cuida de ti mesmo. Essa outra coisa importante que Paulo diz para Timóteo: cuida do dom que você recebeu. Como que ele diz isso? 2 Timóteo 1,6. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que despertes, que reavives o dom que habita em você. Um outro cuidado que é de nossa responsabilidade, e que nós temos que cuidar, senão enferruja mesmo, é com o chamado, com o ministério, com a vocação que você queira chamar, como o dom que Deus te deu. E há uma preocupação grande em Paulo, dentre as várias orientações que ele dá para Timóteo, é que Timóteo cooperasse para que o dom tivesse avivado na vida dele, o dom que ele havia recebido. Não sei se ele estava falando do dom espiritual,
ou do dom ministerial, mas independente disso, tinha a ver com o chamado dele. Você precisa tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa saudosista. Quando começa a falar do seu passado, você se enche de emoção. Ah, como eu me envolvia com a obra de Deus. Como eu orava pelos enfermos, como eu expulsava o demônio. E você conta uma situação, conta outra. E às vezes até os seus olhos se enchem de lágrimas. Mas daí chega no presente, né? Passa-se 10 anos depois, chega no presente. Não tem mais nada daquilo. Está enferrujado. Travou. Dormiu. Morreu nessa área. O que o Senhor está dizendo para Timóteo, através de Paulo: desperte, aviva, reavive esse dom. Se você viveu coisas boas no seu passado, com o chamado que Deus te deu, com o dom que Deus te deu, você pode viver muito mais agora. Só que você não pode deixar o negócio enferrujar. E como é que eu faço para isso não acontecer? Como é que é? Valorize e exerça o seu chamado. Valorize como eu recebi de Deus. Eu recebi de Deus esse ministério. Eu recebi de Deus esse chamado. Esse dom foi Deus que me deu. E exerça. Coloque em prática. Comece a orar pelos enfermos. Comece a pregar a palavra. Começa a se envolver de alguma forma com a vida da igreja, ou permita que o Senhor flua através de você lá no seu trabalho, entre os seus amigos, mas que a questão envolvida seja você ser um canal de Deus. Cuide de ti mesmo. O Senhor deu um chamado, o Senhor deu algo para cada um fazer aqui. Todo mundo tem algo específico. Existe um aspecto geral desse chamado, mas existe um aspecto específico também para cada um. E você sabe que o Senhor fala com você em vários momentos para você se envolver, para você abrir a sua boca, para você se posicionar, para você se entregar. Mais uma vez o Senhor está falando isso com você. Mais uma vez o Senhor está te lembrando que você precisa despertar, que você precisa levantar, que você precisa se posicionar novamente. Aleluia. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. A obra é Deus que vai fazer, Ele é que vai resplandecer. Mas você tem que despertar, você tem que se levantar, você tem que se posicionar novamente diante de Deus, se desarmar novamente, falar: Senhor, me usa, eu estou aqui disponível, flui através de mim. Você tem que aproveitar as oportunidades que Deus está dando. Isaías 35 diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Você estava quase largando por vez, mas essa manhã é o momento de você agarrar, em vez de soltar de uma vez, é agarrar de uma vez. Aleluia. O propósito de Deus, a vontade de Deus, o chamado de Deus. O Senhor deseja te levar, te conduzir a esse despertamento. Feche os teus olhos, querido. Nós podemos cuidar de tudo isso e de muito mais. Nós temos a nova natureza, temos aí o Espírito Santo segurando as nossas mãos e fluindo força, virtude, para que você se posicione. A tua parte é apenas decidir, a tua parte é agarrar isso, a tua parte é decidir enxotar o que está ruim no teu coração hoje. A tua parte hoje é decidir perdoar, por exemplo. A tua parte hoje é abandonar aquelas crenças que você sabe que não tem nada a ver com Jesus.
Pai, que hoje se levantar e falar: eis minha vida, Senhor, usa minha vida muito mais, Senhor. Eu não quero viver no passado, não quero apenas ter lembranças legais de quando estava envolvido, não. Eu quero estar totalmente entregue ao propósito do Senhor. Oh, Espírito Santo, flui, Senhor, flui em nossas vidas, flui a tua vida, Senhor, flui a tua vida em cada coração, flui, Senhor. Ora, querido, ora. Aquilo que o Senhor falou com você dentro dessa palavra, ora com Ele. Faz aquela oração de fé, que é uma oração onde você percebe o que está errado, mas em vez de você se sentir condenado, você se posiciona em fé. Não, eu creio, eu posso fazer diferente a partir de agora. Oh, eu vou em nome de Jesus, eu posso em nome de Jesus, eu posso em Cristo, eu posso, por isso eu decido, por isso eu me posiciono.